Gravando. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. Sou o professor Afonso e hoje iremos dar continuidade à nossa 18ª aula. Né? Hoje, gente, vamos dar prosseguimento sobre o módulo 3 com o capítulo 6, que são os seres vivos, microscópicos e vírus. Especificamente, iremos estudar hoje sobre os reinos das bactérias, que dá início na página 254. Tá? Quero parabenizar aos alunos que fizeram a atividade, o TD avaliativo na semana passada, a avaliação. A nota foi bastante satisfatória, gostei muito. Muita gente tirou nota boas. Né? E hoje, gente, será a segunda chamada. Então, para aqueles alunos que não fizeram a avaliação na aula anterior, façam a segunda chamada hoje, tá? O fórum lá estará aberto até a meia-noite, tá bom? Então, não deixe de ficar sem a sua nota, tá? Caso você teve algum problema na semana anterior, faça a segunda chamada hoje. Bom, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de hoje com o conteúdo, né? Capítulo 6, os seres vivos microscópicos e vírus. E vamos estudar hoje o reino das bactérias, a estrutura das bactérias, metabolismo das bactérias e reprodução das bactérias. Tudo se inicia-se na página 252. E vocês irão fazer uma atividade da página 264, tá? Tá falando sobre um pouco da aula de hoje e também um pouco sobre a aula da próxima semana, tá bom, gente? Bom, vamos lá fazer a correção das atividades da página 249 até a 251, que foi da aula retrasada, que era sobre os mamíferos, tá certo? Bom, vamos lá, gente, ó. A primeira questão, ele diz assim, gente, ó. Antes de iniciar a aula, tem uma boa notícia para dar para vocês, né? Que dia 5 a gente vai reabrir a escola somente para o 9º ano por enquanto, certo? Vamos deixar somente o 9º ano, que foi o que o nosso governador ele autorizou, mas é uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia, porque logo logo a gente estará também em sala de aula, tá certo? Se não for esse ano, com certeza será no início do próximo ano. Então vamos lá, gente. Ó, os mamíferos aquáticos são suscetíveis a mudanças no ambiente e às atividades humanas. A pesca de baleias em busca de sua carne tem colocado muitas espécies em risco de extinção. Gente, ó, isso é uma situação bem antiga, né? A pesca de baleias, né? Hoje é proibido. Tem um tratado internacional que proíbe a pesca de baleia, tá? Em águas internacionais ou em águas de soberanias, né? De países, nações. Tá? Então a pesca de baleia hoje é proibida, tá bom? E a gente sabe que essas mudanças elas não acontecem somente no ambiente aquático, né? Que interfere também no ambiente terrestre. Mas vamos aqui, ó. Assinale a sentença que explica corretamente corretamente como esses animais respiram. Isso aqui foi assunto da nossa prova, né, gente? Então, aqui quem não conseguiu acertar, né? Vamos lá para a correção aqui, ó. As baleias respiram por meio de brânquias. Não, gente. Brânquias, quem tem é peixes. Baleias não são peixes, são mamíferos, né? As baleias respiram por meio de pulmões. Até aí está correto. A água entra nos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Não, gente, não é assim, né? As baleias não tem como ela respirar. A água entra nos pulmões como? A água não entra nos pulmões, né? Ela tem pulmões, mas não tem como ela retirar o oxigênio da água. Quem faz isso são os peixes, através de quem? Das brânquias, né? Que aqui a gente chama de guelra, né? Bom, as baleias respiram por meio de pulmões, está correto. Elas sobem até a superfície,
elas sobem até a superfície da água para respirar. É exatamente isso, gente, tá? Ela retira oxigênio do ar e não da água, tá bom? B. Que medidas são necessárias para proteger as baleias? Visto que algumas espécies migram para áreas tropicais durante o período reprodutivo. Bom, gente, ó, espero que vocês tenham citado que a fiscalização e punições elas devem ser mais severas, né? Para que a caça a esse animal prejudica, né, o seu habitat. Então, a conscientização de toda a comunidade, principalmente dos pescadores, para não consumirem a carne e outras partes das baleias, né? Além disso, gente, é preciso evitar o despejo de poluentes no mar, mantendo as áreas livres, né? Mantendo as áreas livres para que esses animais eles possam se reproduzir e seus filhotes se desenvolverem, né? Então, perceba que, apesar de ser uma resposta pessoal, aqui eu trouxe uma questão bem complexa, porque é mais a fiscalização mesmo, são ações governamentais que fazem com que a proteção das baleias, dessas espécies, né, aumentem. Bom, segunda questão. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase. Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias e alimentam seus filhotes com leite produzido por ela. Outra característica presente no mamífero ou são, né, a ectotérmica, a presença de penas na maioria das espécies, as glândulas sebáceas, sudoríferas e odoríferas, as escamas córneas, os bicos e as garras. Não, gente. Aí são características de aves, né? A presença de escudos epidérmicos e membrana entre os dedos. Não, aí são características de répteis. A endotermia, né? Ectotermia e endotermia. Endotermia, a presença de pelos na maioria das espécies, as glândulas sebáceas, sudoríferas e odoríferas, os cornos, os cascos, as unhas e as garras. Tá correto, gente, tá? Isso aí são características de mamíferos, né? A presença de sacos aéreos anteriores e posteriores. Não, isso são aves, tá, gente? São as aves. Os vertebrados... Aí, gente, uma pequena revisão do que a gente viu, né? Essas questões aqui, ó. Pequenos vertebrados constituem um grupo de animais que tem algumas semelhanças, mas muitas características diferentes entre si. Sendo assim, esse grupo é subdividido em 5 classes. Vamos relembrar algumas características dos animais de cada classe. Quem fez essas atividades aqui, gente, que eu vou corrigir agora, se deu muito bem na prova. Por quê? Porque essas atividades que eu passei por último, das 150 até 151, elas são uma revisão geral de todo o capítulo, né? Então vamos aqui, ó. Peixes apresenta o corpo revestido por escamas, né? E possui o quê? Nadadeiras, que os auxilia a se locomover em ambientes aquáticos. Então vamos aqui, ó, o grupo. Temos 2 grupos de peixes, né? Temos os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. São os peixes cartilaginosos. Qual a característica do corpo? O corpo formado por tecido cartilaginoso. Um exemplo, o tubarão. Peixes ósseos é o corpo formado por tecido ósseo. Um exemplo, a tilápia, né? o camurupim, né? o tucunaré, enfim. Anfíbios apresenta o corpo revestido por uma pele fina e úmida. A resposta certa é úmida. Temos aqui a gente tem 3 grupos de anfíbios, né? Temos os anuros, que as características do corpo é o que? Eles possuem corpo curto e 4 membros. Um exemplo é o sapo. Temos urodelos. Os urodelos, pessoal, eles possuem o corpo alongado. Ele tem 4 membros e uma cauda. A exemplo, a salamandra, né? Ou a lagartixa, enfim. Não, a salamandra, gente. A lagartixa é o tipo de réptil. Que é o lagarto, né? Que são os escamados. Aqui, gente, ó. E temos os ápodes. Os ápodes, eles não possuem membro. É o exemplo, a cobra cega, né? Cobra cega é um exemplo de ápode. Bom, vamos aqui aos répteis. Os répteis apresentam a pele do corpo seca, né, gente? A pele do réptil é seca. E ela é revestida por placas ou escamas, né? Também tem escama, não é peixe, né? Mas também tem escama. Bom,
Os répteis, pessoal, eles são classificados em 4 grupos. Temos os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Os quelônios, pessoal, as características do corpo dele é o quê? É o corpo revestido por um casco. E são recobertos por escudos epidérmicos, né? O exemplo, a gente tem a tartaruga, né? Os escudos dele é como se fosse uma pele, né, gente? Tá? Temos os crocodilianos, como o próprio nome diz, né? Como é que são o corpo dos crocodilianos? É o corpo revestido por placas córneas, né, gente? A exemplo, jacarés, crocodilos, certo? Entre outros. Entre outros. Temos os escamados, que eles possuem o corpo revestido por escama. Temos como exemplo, né, os lagartos, as cobras, enfim. E também temos as aves, né, gente? As aves, elas apresentam o corpo revestido por penas e possuem o quê? Asas. Temos 3 grupos. Não, aliás, temos mais do que 3 grupos, né? Mas aqui ele colocou apenas 3 grupos, tá, gente? Vamos aqui, ó. Temos os passeriformes, temos os anseriformes e estrigiformes, tá? Então, vamos ver aqui os principais, esses 3 grupos aqui, mas ele tem mais do que isso, tá, gente? Tem mais do que isso. Vamos ver aqui as características do corpo do passeriforme. Eles possuem pés adaptados para empoleirar, né? Empoleirar. O exemplo temos o bem-te-vi, certo? Temos o anseriforme, que eles possuem o bico largo como sulcos e 3 dedos unidos por membrana, que vai auxiliá-lo a nadar, né, gente? O exemplo temos os patos, os marrecos, os gansos, enfim. E os estrigiformes, gente. Os estrigiformes, eles possuem a cabeça grande e arredondada e pés com garras, a exemplo a coruja, tá, gente? E a última, né, é o mamífero. Os mamíferos apresentam o corpo revestido por pelos e possuem glândulas mamárias, tá? Professor, todas as espécies de mamífero possuem glândulas mamárias? Sim, com exceção de apenas 2 espécies, né? Que a gente viu que só encontramos aonde? Lá naquela ilha lá, né, gente? Eu não recordo o nome da ilha agora, tá? Deu um branco. Vamos aqui, ó. Grupos monotremados, os marsupiais e os placentários, né? Qual a característica do monotrenados, né? Não possui mamilos e apresenta cloaca, né? É o exemplo do ornitorrinco, né, gente? O ornitorrinco, ele é um exemplo de mamífero que não tem mamárias, ele possui coácula, como se fosse uma ave. A coácula é aquele orifício, né, gente, que fica na cauda. É o ornitorrinco e outro, tá, gente? Temos os marsupiais, né, que eles apresentam uma bolsa chamada marsúpio, que é o exemplo do gambá, do canguru, né? E temos os placentários, que somos nós, né, gente? Possui placentas embrionárias, somos nós, cavalo, jumento, boi, vaca, né? Enfim. Regulação térmica, vamos aqui, ó. Regulação térmica e respiração. Vamos entender os peixes. Os peixes, a regulação térmica é ectotérmicos, né? Eles não conseguem produzir energia, né? Eles são ectotérmicos, tá? Eles retiram a energia do sol, né, gente? Ou da água, tá bom? A respiração, a maioria dos peixes eles realizam a respiração branquial. Eles retiram o oxigênio da água, tá, gente? Os anfíbios também são ectotérmicos, né? E a maioria dos anfíbios realiza a respiração branquial na fase laval, quando é um girino, e respiração pulmonar e pele, quando eles são adultos, tá? Os répteis também são ectotérmicos, né? A respiração dele é pulmonar, tá, gente? Dos répteis. Temos as aves, que as aves são endotérmicos, né? Eles têm um metabolismo acelerado que eles conseguem manter a temperatura corpórea, né, gente? E a respiração também é pulmonar. E temos nós, mamíferos, que também somos endotérmicos, né? E a nossa respiração também é pulmonar. Tá bom, gente? Aqui é a circulação sanguínea, né? Representação do sistema circulatório. Tá? Aqui, pessoal, é o átrio.
E aqui é o ventrículo esquerdo, tá, gente? Ventrículo esquerdo. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui no sistema circulatório, porque aqui vocês também vão ver no próximo ano, tá? Então, vamos aqui passar bem rapidamente. Pronto, gente. Ó, o sistema circulatório dos mamíferos é semelhante ao sistema circulatório das aves, tá bom? Então vamos lá para o nosso capítulo 6, os seres vivos microscópicos e vírus. A gente falou muito sobre isso ano passado, né, gente? No sexto ano, ok? Então dá uma olhada aqui, ó. Vou até colocar aqui em pasta dupla. Ó. Dá uma olhada aí desse lago, né, gente? Ó, bonita a paisagem, né? Perceba aqui esses detalhes esverdeados, ó. Ok? Essa água esverdeada, né? Vamos aqui. Beleza. Observaram? Quantos minutos tá? Só um minutinho, gente. 16 minutos. Eu vou correr para a gente não perder mais tempo, tá? Bom. Gente, ó, os seres vivos, existe seres vivos por toda parte, tá? Por onde olhamos, geralmente encontramos plantas e animais. Mas isso é o que observamos a olho nu. Existem inúmeros seres vivos nos ambientes que são tão pequenos, mas tão pequenos mesmo, que muitas vezes a gente não consegue enxergá-los. Alguns deles, até mesmo em ambientes com condições nas quais plantas e animais eles não conseguiriam sobreviver, tá? E viver. Como, por exemplo, esse lago na fotografia. Esse lago ele pode atingir uma temperatura de 87 graus Celsius, muito quente, né, gente? E aí ele tem alguns questionamentos. O que você acha que seria necessário fazer para conseguirmos observar as bactérias presentes no lago da fotografia? Bom, gente, ó, se você quiser enxergar a bactéria, você já está vendo, ó, são esses pigmentos esverdeados, já são as bactérias, né? Que as bactérias, quando elas vão se multiplicando, elas vão formando colônia. Aí elas são perceptíveis a olhos nus. Mas agora, se você quiser ver ela individualmente, aí você teria que ter um auxílio de um microscópio, tá bom? Você já ouviu falar em vírus? O que você sabe sobre eles? Gente, ó, coronavírus, né? É um vírus. Se a gente está falando sobre isso desde o começo do ano, né? Eu acho que se eu perguntar para vocês, né? O que é vírus? Vocês conseguem me dar uma aula melhor do que eu mesmo. De tanta gente ver isso na televisão, tá, gente? Então, aqui não é o caso. Eu não vou entrar nesse mérito porque senão vai demandar muito tempo. Então a gente vai ver as coisas bem superficial. Tá? A aula de hoje nada mais é do que apenas a estrutura de um vírus, sobre a bactéria, tá bom, gente? O vírus a gente vai ver só depois. É comum as pessoas associarem bactérias e fungo à doença, de sua opinião. Eles são sempre prejudiciais aos seres humanos e outros seres vivos, justifique. Não, gente, a gente sabe que bactérias e fungos, né, eles não são sempre prejudiciais aos seres humanos e outros seres vivos. Pelo contrário, eles nos ajudam em muitos aspectos, né? Nós, pelo menos no nosso intestino, tem mais bactérias do que o restante do corpo, tá, gente? Então vamos lá, reino das bactérias. 49% dos panos de cozinha estão contaminados por bactérias. Como evitá-lo? Entre as bactérias encontradas em um estudo está a Escherichia coli, que é responsável por causar problemas intestinais e infecções urinárias. São aquelas famosas diarreia, né? Quem é responsável por causar isso é essa danadinha aqui, tá, gente? Escherichia coli, né? Escherichia coli. É um pouquinho complicado, mas só chamar de coli que dá certo, tá? A Escherichia. Bom, a manchete relata que bactérias podem ser encontradas nos pães de cozinha. Onde mais podemos encontrar esse seres vivos? E aí? Podemos encontrar em todo canto, em todo ambiente, na nossa mão, nossos pés, né, na mesa onde a gente toca, no teclado do celular ou do computador, enfim. Todo canto tem bactérias, pessoal. As bactérias elas são seres vivos formados por apenas uma célula, certo?
geralmente elas não são observadas a olho nu, que é o que eu expliquei para vocês. Mas, no entanto, algumas delas elas são capazes de formar colônias, e que são um conjunto formado por várias células. E podem sim ser observadas a olho nu, tá, gente? Aqui você vê um rapazinho tomando iogurte, né? Aqui, ó, muitos produtos que são consumidos pelo ser humano, eles são produzidos com o auxílio de bactéria. Por exemplo, uma cervejinha, quando o pai ou a mãe de vocês tomam, né? Se tomarem, ali ele precisou de bactérias para poder chegar àquele potencial, né? O iogurte que vocês comem, o leite, o queijo que vocês comem no dia a dia, certo? Aqueles produtos processados, certo, gente? Todos eles precisaram de bactérias para se desenvolver, tá bom? A pele possui diferentes tipos de bactérias, que normalmente elas não causam problemas para a saúde, né? Nossa pele está repleta de bactérias. E a quantidade de bactérias presentes no intestino humano, ela é maior do que o total de células do corpo inteiro. Vocês sabiam disso? Interessante, né? A gente tem mais bactérias no intestino do que célula no corpo todo. A maioria desses micro-organismos, gente, convive com o ser humano sem causar doenças. E muitas vezes contribui para que a saúde e o bom funcionamento do corpo, né? Principalmente as bactérias intestinais, que ela auxilia na decomposição dos alimentos, né? Certo, gente? Mas quando essas bactérias elas estão em um lugar errado, elas podem sim nos trazer vários probleminhas, tá? A gente pode perceber que as bactérias elas estão presentes no corpo dos seres vivos e em muitos alimentos. Além disso, elas também são encontradas em diferentes ambientes na Terra. Algumas espécies de bactérias elas atuam na decomposição, na formação orgânica, transformando substâncias complexas em substâncias simples, que retornam ao ambiente, né, aos seres vivos por meio da cadeia alimentar. Então, a decomposição de matéria orgânica, gente, nada mais é do que a atuação de bactérias e fungos, né, e de outro micro-organismo. Aí ele está fazendo a reciclagem da matéria orgânica, que vai ser reaproveitado por outros seres vivos, principalmente plantas. Algumas espécies de bactérias também contribuem para a absorção de nutrientes pelos vegetais. Outras produzem matéria orgânica em diferentes cadeias alimentares e liberam gás oxigênio para o ambiente. Mas também existem espécies de bactérias que podem causar doenças aos seres vivos, né? Então, perceba que as bactérias elas podem ser o mocinho ou pode ser o vilão, né? Elas podem produzir matéria orgânica para a absorção de vegetais. Elas também, algumas bactérias liberam gás oxigênio para o ambiente, mas se ela estiver no lugar errado, ela pode causar até a morte de seres vivos, tá, gente? Vamos entender aqui como é que é a estrutura das bactérias. Embora as bactérias elas participem de processos complexos nos ecossistemas e estejam presentes em diferentes habitats, as bactérias presentes em estruturas simples, elas são unicelulares e procariontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são formadas por apenas uma célula e que não apresentam organelas, nem núcleo delimitado pela membrana plasmática. Ela não tem bem desenvolvido. O citoplasma é junto com o núcleo, tá, gente? Então a gente vai ver o esquema a seguir, ó. A célula bacteriana ela apresenta tipicamente parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Só isso, gente, né? Em alguns casos, elas podem apresentar um envolto composto, principalmente de carboidrato, que são denominados cápsula, e estrutura de locomoção, como os flagelos. Essas bactérias elas são mais resistentes, né? Essas que compõem essa coisa que a gente chama de cápsula, tá, gente? A parede celular, gente, da bactéria, ela contribui para a proteção da mesma, né? E essa estrutura, ela é formada principalmente por quê? Por proteínas e açúcares, tá? Então vamos lá, né? Então a bactéria, elas apresentam citoplasma, membrana plasmática, parede celular, cromossomo bacteriano, ribossomos e os flagelos. Em alguns casos, a cápsula, tá bom?
E ela também pode apresentar vários formatos. Ela pode apresentar em formato de bacilo, que são as células formadas, são células com formato alongado, né? A exemplo dessas bactérias, que essas bactérias podem causar a doença como pneumonia. Elas podem ter uma célula com formato semelhante a uma vírgula, que são o vibrião. Essa daqui é a causadora da cólera. Ou ela pode ter o formato esférico, como se fosse um coco, né? Essa daqui ela é encontrada na mucosa. Ela não causa risco aos seres humanos, tá, gente? Beleza, vamos ver como é que é o metabolismo das bactérias, né? Então, por exemplo, para a gente fazer um iogurte em casa, a gente precisaria de quê? De leite e iogurte natural, né? Você pega o leite, ferve o leite, deixa esfriar e coloca o iogurte natural e espera umas 12 horas, né? Deixa para um dia para o outro. Quando for no outro dia, pessoal, aquele leite ele se transformou todinho em iogurte. Por que isso aconteceu? E aí? Por que acho que você consegue entender o que aconteceu? Vocês têm que entender, gente, que quando a gente adiciona o iogurte, as bactérias lácteas que estão presentes dentro do iogurte, eles ajudam a fermentar o leite. E aí a gente resulta na produção de iogurte. É mais ou menos o que acontece também com a cerveja artesanal, né? A gente coloca ali as leveduras, que são bactérias, e ali elas vão fazer um trabalho, né, de consumir os açúcares que estão presentes ali, né, e transformando os açúcares em álcool, certo? As bactérias, pessoal, elas obtêm energias e nutrientes de diferente maneira. Então, em relação à obtenção de energia e à necessidade de gás oxigênio para realizar esse processo, existem dois grupos de bactérias. Tem as bactérias aeróbias e anaeróbias. As bactérias aeróbias, pessoal, elas necessitam de gás oxigênio, né, para obter energia. Já as bactérias anaeróbias, elas não necessitam de gás oxigênio para obter energia, né? É nesse grupo que existem bactérias que vivem na presença do gás oxigênio. Desculpa, gente, ó. Essas bactérias, elas não conseguem sobreviver na presença do gás oxigênio. Por quê? Porque esse gás ele é tóxico para ele, tá bom? Observa a fermentação. Aqui, gente, ó, isso aqui é o processo que fez com que a bactéria transformou o leite, né, em iogurte, tá? Transformou aqui. Aliás, observa a seguir como ocorre a fermentação lática, que faz parte do metabolismo de bactérias anaeróbias, tá, gente? Vamos pular aqui, vamos para frente. Ó, aqui a gente vai ver outros exemplos, né, de bactérias aeróbias e anaeróbias, né? Temos aqui, ó, a representação da Mycobacillus tuberculosis, que é um exemplo de bactérias aeróbias. Temos aqui os Streptococcus, Thermophilus e os Lactobacillus, né, que são utilizados, né, na produção de alimentos, como o iogurte, por exemplo. E eles obtêm energia desses organismos, eles realizam a fermentação lática, né? Então aí, gente, são exemplos de bactérias anaeróbicos, né? Eles não necessitam de oxigênio para obter energia, tá? Eles obtêm a energia através do processo lático, certo? Processo lático. Gente, as bactérias, cara, elas fazem a decomposição da matéria orgânica e obtêm seu alimento de substâncias que estão presentes no meio onde vive. No entanto, gente, existem bactérias que, assim como as plantas, elas produzem seu próprio alimento. Essas bactérias são consideradas produtoras na cadeia alimentar, como é o caso das cianobactérias, por exemplo, que elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Nesse processo,
elas utilizam o gás carbônico, a água e a energia luminosa para produzir a glicose. É como se fosse realmente uma planta. E temos aqui, pessoal, a reprodução das bactérias. Como é que é a reprodução das bactérias, né? As bactérias, pessoal, elas são formadas por diversos componentes que facilitam o crescimento, né, e a reprodução das bactérias. Além disso, os meios de cultura elas são mantidos em condições que favoreçam a reprodução dos micro-organismos. Então, para obter as condições, normalmente a temperatura, a renovação do ar atmosférico, elas são controladas. Então, pessoal, as bactérias, deixa eu mostrar aqui, ó. As bactérias, ela ocorre a reprodução assexuada, de forma assexuada. Então, inicialmente, o cromossomo bacteriano ele se duplica. A parede celular da membrana plasmática ela cresce e dobra-se para dentro da célula e forma-se uma membrana celular e parede celular, separando a célula em dois compartimentos, cada um contendo um cromossomo bacteriano. Por fim, pessoal, os dois compartimentos eles se separam, originando cada um uma célula bacteriana, tá? Então é assim que ocorre a reprodução assexuada. Então é isso, gente, tá? Na nossa próxima aula, a gente fala mais sobre... nossa próxima aula é sobre o reino protoctista, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? A aula de hoje foi, assim, um pouco técnica demais, aí também um pouco corrida, mas aí não é nada daquilo que a gente já tem estudado, tá certo? Então, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.